Bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai desconstruir um manual tático que é, francamente, tão fascinante quanto perturbador. Vamos mergulhar num documento que detalha a psicologia da vulnerabilidade humana com uma precisão cirúrgica. Basicamente, a gente vai analisar as instruções de um tentador sênior chamado Maldanado, ensinando as cordas do ofício para o seu jovem aprendiz, Vermelindo. E o que eles discutem é exatamente como e quando atacar a mente humana. O que torna essa estratégia um verdadeiro pesadelo não é a força bruta, é a paciência, é esperar o momento certo. E o campo de batalha para esse ataque não é o meio de um furacão emocional ou uma crise explosiva. Na verdade, é um estado silencioso e morno que todo mundo aqui conhece muito bem. Vamos direto ao ponto e definir o que é essa condição base. O texto chama isso de aridez, ou simplesmente o vale. Pensa comigo. O perigo máximo para nossa mente não acontece naqueles momentos de raiva intensa ou de uma tristeza profunda e dramática. O perigo real acontece na aridez. É aquele período em que o mundo interior da gente parece meio cinza, sabe? Frio, vazio, uma verdadeira desolação espiritual. Bate aquela sensação de anestesia onde toda a paixão e a motivação do dia anterior simplesmente evaporam. E é exatamente aí, nessa planície cinzenta e monótona, que o manual orienta que o ataque principal deve ser lançado. Para decodificar como essa manipulação funciona, a nossa exploração de hoje vai passar por 6 táticas essenciais desse manual. Vamos lá. 1. A natureza da aridez. 2. Tentações na baixa. 3. A perversão do prazer. 4. Ocultando a ondulação. 5. Desespero ou moderação. E, finalmente, 6. A tática do jargão. Vamos começar pela nossa primeira tática. A natureza da aridez. O primeiro grande passo aqui é entender a raiz da vulnerabilidade. A biologia e a psicologia humanas operam num ritmo natural, uma oscilação constante de altos e baixos. E a frieza do cálculo de Maldanado é impressionante. Ele instrui o aprendiz de que o segredo não é forçar a pessoa a cair ou tentar esmagá-la. Não. O segredo é simplesmente ter a paciência de esperar que a gravidade emocional faça o trabalho sujo. O tentador não precisa criar a exaustão. Ele só calcula o tempo do ataque, esperando bem de boa a emoção humana descer daquele pico de energia e entrar no vale escuro. O vale não é uma falha de quem está vivendo aquilo, é só o ritmo natural da vida, mas é tratado pelo manual como a janela de oportunidade absolutamente perfeita para atacar. E isso nos leva à estratégia número 2, as tentações na baixa. Assim que a mente entra nesse vale escuro, a estratégia da emboscada muda drasticamente. E aqui a gente vê uma verdade que é, no mínimo, contraintuitiva. Pela lógica comum, a gente imaginaria que somos mais vulneráveis a tentações, sei lá, impulsos físicos, quando a nossa energia está lá no topo. Mas a fonte revela exatamente o oposto. Nos picos, o apetite até pode ser maior, só que a resistência espiritual e o senso de propósito também estão fortíssimos. Agora, nos vales, quando o mundo interior está congelado e vazio, a chance do ataque dar certo dispara. O manual recomenda focar em tentações físicas, como álcool ou atalhos na sexualidade, exatamente nesse momento de baixa. Não porque o desejo esteja no máximo, mas porque a pessoa está tão desesperada por qualquer faísca que quebre o frio do vazio interior que ela aceita qualquer coisa. Avançando, chegamos na nossa terceira tática do manual, a perversão do prazer. Só que, olha só, simplesmente oferecer uma distração ou um estímulo rápido não é o objetivo final. Tem um requinte psicológico muito mais sombrio aí. Essa frase aqui da nossa fonte, ela praticamente define o núcleo do vício moderno. O objetivo do tentador não é dar prazer genuíno. Na verdade, de acordo com o manual, o prazer foi inventado pelo que eles chamam de inimigo, que seria a força divina. O jogo deles é pegar os prazeres que são naturais e saudáveis e distorcer, levar para os extremos ou para modos proibidos. É literalmente uma matemática diabólica. A meta é criar no alvo, e eu cito, um anseio cada vez maior por uma satisfação cada vez menor. Para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nessa simetria brutal. A barra do anseio, daquele desejo obsessivo de consumir algo, vai lá para o teto. Mas a barra da satisfação real, a alegria genuína que a pessoa tira daquilo, mal sai do chão. A estratégia quer extrair 100% da energia e da captura mental da pessoa, devolvendo quase nada em troca. A pessoa vai ficando exausta, correndo atrás de uma miragem que não alimenta, só consome. É, sem tirar nem pôr, a engenharia perfeita de um labirinto emocional. O que nos traz para o pilar número 4, ocultando a ondulação. Para que essa armadilha toda não desmorone, o tentador precisa alterar a percepção de tempo e realidade do alvo.
O manual insiste que o paciente jamais pode sacar a chamada lei da ondulação, que é essa regra super básica de que a vida é feita de altos e baixos. A enganação rola em 3 passos bem calculados. Passo 1. Convencer a pessoa de que as oscilações de humor dela não são naturais, que tem algo quebrado ali. Passo 2. Fazer a pessoa acreditar que aquela euforia maravilhosa dos primeiros dias de uma nova convicção tinha que durar para sempre. E o passo 3, que é o golpe de misericórdia, fazer o alvo aceitar que essa secura atual, essa aridez que ele está sentindo, é o novo e permanente estado das coisas. Porque vamos combinar? Convencer alguém de que o vale atual não tem fim é a forma mais eficaz de arrancar até a última gota de resiliência. O terreno agora está preparado para a parte 5 do plano: desespero ou moderação. Com a mente da pessoa já mergulhada na desilusão, a estratégia se divide. O manual orienta que a tática deve se adaptar ao perfil da vítima. Olha como é engenhoso. Se o alvo tem um perfil que se desmotiva fácil, o tentador empurra ele direto para o desespero. A pessoa é forçada a tentar só na força do ódio e da vontade, espremer a mente para tentar recuperar aquele sentimento fervoroso que sumiu. O que, convenhamos, é exaustivo e nunca dá certo. Agora, se o alvo é mais prático e esperançoso, a tática dá um giro de 180 graus. O tentador convence a pessoa a aceitar a frieza de forma cínica, adotando uma postura morna, o que o manual chama de religião moderada. A sacada genial e assustadora de Maldonado é que uma crença amena e super moderada é tão útil para manter a pessoa estagnada quanto não ter crença nenhuma. E finalmente chegamos à última cartada, estratégia número 6, a tática do jargão. Para trancar essa armadilha de vez, o tentador usa a ferramenta intelectual mais preguiçosa, porém mais eficaz que existe. E isso é muito atual. Em vez de entrar em debates complexos e usar argumentos lógicos para combater as verdades, o manual manda usar jargão social. A ideia é enquadrar toda aquela fé intensa e as convicções do passado como se fossem só uma fase. Ao comparar uma convicção profunda com, digamos, rebeldia de adolescente, a pessoa começa a tratar as próprias verdades como algo que ela simplesmente superou. Zero lógica envolvida. É só um rótulo descolado que joga no lixo toda a experiência real que a pessoa teve. E essa citação aqui resume perfeitamente a vitória final sobre o ego humano. Ao invés de ficar triste porque perdeu algo valioso, o sujeito é induzido a se sentir superior e paternal quando olha para o próprio passado. É um afago monumental na vaidade da pessoa. Ela olha para trás e diz: nossa, como eu era ingênuo na época, ainda bem que eu cresci. Esse sentimento artificial de superioridade intelectual é o que, no fim das contas, sela a porta do vale. O orgulho vira o cadeado que impede qualquer chance de a pessoa querer voltar a ter aquela paixão autêntica. O que naturalmente nos leva à grande reflexão final dessa nossa exploração. Depois de dissecar toda a arquitetura dessa estratégia, desde como eles usam a exaustão natural até essa manipulação social do nosso próprio ego, a gente precisa dar um passo para trás e pensar. Quando a gente descarta aquelas nossas convicções mais profundas, com aquele sorriso irônico de quem diz que cresceu, será que isso é mesmo um sinal de maturidade genuína? Ou será que a gente acabou de atuar direitinho no papel de vítima na execução impecável de uma armadilha psicológica? É o tipo de reflexão que pode mudar completamente a maneira como a gente avalia as nossas próprias mudanças de pensamento ao longo da vida. Fica essa provocação para vocês pensarem um pouco. Um abraço e até a próxima análise.